Gente que pensa, gente querida, vocês pararam já para pensar as barbaridades que praticam contra os nossos negros e negras no Brasil? Nem falarei nos Estados Unidos. Nós precisaríamos dominar um pouco mais o que acontece nesse momento contra os negros e negras nos Estados Unidos. Mas falarei no Brasil. O racismo terrível que nós vivemos aqui, racismo mesmo. Então notem, por que a polícia, que é paga com os recursos públicos, composta por homens e mulheres que são funcionários públicos, tanto do Brasil como dos estados, é a primeira a matar os negros e as negras por suspeitar que as pessoas, por terem peles escuras, peles negras, peles pretas, são naturalmente marginais, assassinas, bandidas, criminosas, ladras? Ou então, por que as estatísticas indicam tanto que a juventude negra é a mais assassinada no Brasil? Ou então, por que as estatísticas mostram por que as mulheres negras são as maiores vítimas do machismo, as maiores vítimas dos crimes masculinos, dos crimes praticados contra as mulheres dentro das suas próprias casas? Por que ainda há discriminação contra os negros e as negras nas universidades, inclusive nas universidades públicas, sustentadas pelo Estado brasileiro, onde há poucos negros e negras por falta de espaço, por falta de reconhecimento dos valores deles, valores humanos? Por que nas igrejas há poucos negros e negras nos sacerdócios, nos ministérios e tal? Enfim, em toda parte a gente percebe uma discriminação imensa, não só com os negros e negras, mas também com os indígenas e as indígenas, brasileiros e brasileiras. A discriminação por causa do conceito de racismo é indiscutível no Brasil. Os maus tratos que são dirigidos aos negros e às negras são inacreditáveis. Ou então, como é que tu reagiria se fosse a tua mãe a ser maltratada assim? Como é que eu reagiria se as minhas irmãs fossem tratadas dessa forma? Como é que tu reagiria se a tua irmã, se a tua cunhada, se o teu marido fosse maltratados simplesmente por causa da cor da pele? E somos maltratados mesmo. Vejam, eu trabalho aqui no estado de Goiás, eu também sou professor, não vivo às custas de ninguém, vivo às custas do meu trabalho. E como professor de pós-graduação, eu dei aula aqui numa cidade importante de Goiás, foi capital do estado, que se chama também Goiás. E lá com os alunos de pós-graduação, com as alunas, eu aprendi uma coisa impressionante com relação ao racismo. De que quando um negro se enamorava de uma negra no tempo da escravatura, no tempo da colheita do ouro por parte dos bandeirantes, quando eles se enamoravam e tinham uma relação, os dois, sem autorização do proprietário, que só permitia a junção do negro e da negra, a junção corporal, quando isso interessava a produção de mais escravos para a fazenda deles. Quando o proprietário descobria que havia um interesse amoroso entre eles, mandavam catar os negros, separar os negros, e para punir os negros, apanhavam o pênis, o órgão fálico, o órgão urinário masculino, e pregavam num tronco, com prego, martelo, para punir o sujeito porque ele ousou namorar sem autorização do proprietário. E aí depois que o capitão do mato, que é outro negro, geralmente era um negro também, depois de pregar o pênis, o órgão fálico, o órgão urinário, quer dizer, anular criminosamente a intimidade do ser humano, destruir a intimidade do ser humano, aí depois de pregar o pênis, o capitão do mato deixa ao lado dele uma faquinha, com a seguinte alternativa: se tu quiseres fugir, corta o pênis e foge. Só que se o sujeito corta o pênis e foge, por ser aquela área, uma área cavernosa, muito irrigada sanguineamente, o sujeito morria logo no meio das matas, exangue, derramando sangue. Se o sujeito espera o retorno do capitão do mato à noitinha, o capitão do mato o matava. Quer dizer, é assim que os negros foram tratados
sempre foram tratados dentro da escravatura, a partir da escravatura. E depois da libertação, da alforria dada pela princesa Isabela, em nome do Estado brasileiro, em nome do Império brasileiro, mas que sacanagem é aquela que fizeram com os negros e as negras. Saíram sem direito, sem nada e jogados às montanhas do Rio de Janeiro, principalmente, de Salvador. Quer dizer, uma forma assim disfarçada de alforria, de libertação dos escravos, que na verdade liberta das torturas, liberta dos castigos, mas não liberta da miséria, não liberta da indignidade social e da indignidade econômica. Esse é o racismo. O racismo tem caráter econômico, tem caráter social, tem caráter cultural. Ele discrimina as pessoas. Repito, tanto as negras e negros como as indígenas e os indígenas brasileiros. Olha como os fazendeiros estão tratando mal os nossos indígenas aqui no Mato Grosso do Sul. Em troca de terras, invadindo as terras deles. Eles foram os primeiros proprietários das terras brasileiras, que eram terras deles. Os proprietários para criar gado, para plantar soja, invadem e matam os indígenas. E muitos deles estão se suicidando de desgosto, de tristeza. É assim que tem se tratado os indígenas e os negros e as negras no Brasil. Então, meu amigo, minha amiga, está na hora de tomar uma atitude. Está na hora de discriminar a discriminação. Está na hora de expulsar o racismo. O que é esse tal de racismo? Esse racismo é uma herança diabólica que nós recebemos da colonização, que é a chamada superioridade de raça. Né? Uma raça se sente superior à outra. Então os europeus se sentiam superiores aos indígenas, superiores aos negros e às negras, aos africanos. No entanto, o racismo é uma aberração, um absurdo, de vários pontos de vista. Do ponto de vista científico, é uma aberração porque não existem raças, existe só uma raça, a raça humana. Já faz tempo que se descobriu, desde o século XX se descobriu que só há uma matriz do Homo sapiens que faz com que haja só uma raça, a raça humana. O que há é etnias diferentes. Então, do ponto de vista científico, é uma aberração o racismo. Não há eu sou maior, eu sou menor, eu sou melhor e o outro é pior. Não existe isso do ponto de vista científico. O racismo é uma aberração, é um absurdo do ponto de vista religioso. Do ponto de vista do cristianismo, apesar do Chapinha, do pastor Marco Feliciano, aquele com aquela cara dos institutos de beleza, dos rapazes bonitões que o ajeitam, que o arrumam em Brasília, o Marco Feliciano diz que os africanos são amaldiçoados porque a Bíblia diz assim para ele na cabeça desse racista, desse homofóbico, né? É um absurdo, porque Jesus é africano, cara. O Jesus é africano, Jesus nasceu na África. Onde é que Jesus nasceu? Onde é que era Belém? Onde é que é Israel? Na África. É um absurdo do ponto de vista religioso. E ainda do ponto de vista religioso é um absurdo discriminar os negros porque eles são afrodescendentes. Porque eles têm outra religião que não a cristã, mas a religião deles deve ser respeitada, cara. O racismo é um absurdo, uma aberração do ponto de vista cultural. O desrespeito das diferenças. Não tem sentido isso. Quer dizer, o sujeito porque é branco, porque tem dinheiro, ele pode ser alemão, ele pode ser italiano, ele pode ser lá o que seja. Agora, negro porque é pobre, não pode ser respeitado. O racismo é um absurdo também do ponto de vista econômico. Ora, por que é um absurdo? Porque é uma injustiça. Agora, quem mais trabalha, quem mais produz, quem construiu esse país, quem deu sangue por esse país, quem teve a vida arrancada nesse país, é discriminado, não pode contar com os frutos do seu trabalho. E é um absurdo econômico, né? A palavra economia é muito bonita, mas a prática econômica é discriminatória contra os negros e as negras, contra os indígenas. Então, cara, vamos pensar nesse troço aí, viu? Não é possível aceitar o racismo. Do ponto de vista do raciocínio, do ponto de vista do coração, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, o racismo é inaceitável. Seja na igreja, seja na família, seja na universidade, seja no supermercado, seja nos ônibus, seja em toda parte. É absolutamente inaceitável o racismo. Pensa nisso, cara. Pensa nisso. Mas não fica pensando todo o tempo que a vida passa, viu? Toma uma atitude. Vamos lutar contra o racismo.
Vamos lutar contra essa barbaridade. O governo Temer agora, esse golpista que aí está, é racista. Não tem nenhum negro no ministério dele. Isso é racismo do ponto de vista prático. Pensem nisso, tá? Abraços críticos e fraternos para vocês todos.